Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira que o mercado entregou boas oportunidades. Depois aí, né, da fala do presidente, política manda um oi sumido, né? Praticamente aí, depois de um período em que tivemos pouca gente falando besteira no curto prazo e fazendo preço com relação a Brasília, né, diferentemente do início do ano de 2023 e o final do ano passado, que deu muita oportunidade, o mercado ele deu muita oportunidade, principalmente por causa do cenário político no ano passado, início desse ano, e agora, hoje, nós tivemos uma fala do presidente que fez preço, né? O mercado aí acabou lembrando que tem gente lá em Brasília que pode fazer preço em uma simples fala. Foi uma fala do presidente sobre o arcabouço fiscal, que não deve ser batida a meta, né, em relação à questão dos gastos. Pessoal, mas isso já era meio que uma bola cantada quando o teto de gastos, né, foi deixado de lado lá no início do planejamento de governo. Então, se o mercado nesse momento está negativo ou se sentindo pego de surpresa, na verdade, tem um erro aí, tá? Então, na minha avaliação, isso já era bola cantada. Quem fica meio que no meio, né, a ver navios no meio de tudo isso, é o ministro da Fazenda, Haddad, né, que defende de ferro e punho que vai conseguir alcançar essa meta do arcabouço fiscal para o ano que vem. Então, agora o próprio presidente, que é quem manda na parte final ali, né, pelo menos no governo, seria em tese ele, né, nós temos o centrão muito forte, mas nesse sentido coloca o seu ministro em contradição. Faremos também das boas oportunidades. Hoje eu fiz alguns pequenos aportes e em relação ao consenso de mercado sobre os resultados e projeção de dividendos, né? Então, Lula diz que déficit zero será dificilmente alcançado em 2024 e que não cortará investimentos, até porque se ele corta investimentos entre aspas, né, esse dinheiro sai de algum lugar, basicamente a popularidade cai. Segundo ano de governo, o Centrão está em cima, né, ali como uma raposa, começando a negociar cargos interessantes, cargos mais importantes, como aconteceu agora com a Caixa, já tinha acontecido com o Ministério do Esporte, e pode acontecer com outras estatais e com outros ministérios. Então, ele não irá fazer cortes. Pelo contrário, né, podemos ter mais gastos e gastos tentando impulsionar programas, além também de tentar impulsionar o consumo das famílias, né? Então, muito cuidado nesse tipo de cenário, tentar ficar prevendo como que o mercado irá reagir, se ainda faz preço ou não. Foque naquilo que você consegue fazer de melhor, que é aportar bons preços em boas empresas. Eu acho que isso que faz sentido, né? Então, taxa de juros subindo, evidentemente é uma reação do mercado, nada mais do que isso, e acompanhar como que isso vai acontecer aí nas próximas semanas, se fará contínuo preço ou não. Nós tivemos uma outra notícia que praticamente passou batido, em relação à mudança, né, da regra para a declaração de ações e outros produtos. Basicamente, essa mudança no programa Revar, no qual, se você faz swing trade, né, eu não recomendo, claro, cada um, o mercado ele dá essa liberdade, mas eu não recomendo, e você, né, acaba tendo que pagar a DARF. O que você tem? Agora você terá até o mês subsequente, tá, para fazer esse pagamento, até o último dia do mês subsequente da operação. Então, muito cuidado para não deixar passar batido, né? Além disso, alguns preços, Caixa Seguridade continua no pós-Datacom. Isso é comum, tá, pessoal? Então, hoje eu fiz um pequeno aporte pós-Datacom, até porque deve entregar bons resultados, a empresa em si deve entregar bons resultados, e no pós-Datacom é onde dá aquela limpeza também na base acionária do float, que só veio para pegar os dividendos, que o pessoal parece que não faz a conta básica, né? Que não faz sentido você aportar depois de anunciar. Faz parte isso também,
para quem, né, pensa no mais longuíssimo prazo, tira ali de circulação e mantém as ações na sua carteira. Na estatal também, no segmento Banco do Brasil, o que nós tivemos? Queda, 2,54. Algumas semanas, na verdade, você não tinha quedas nesse tamanho de grandeza, mas faz parte também, é aquela questão política, é o mercado reagindo, né? Então, tudo isso fazendo jogo de cintura no curto prazo. Transmissão Paulista abaixo dos 22 novamente. Nessa semana tinha recuperado o preço aí acima dos 22, 22,15 e agora abaixo dos 22, 21,93, com a proximidade de divulgação dos resultados. Segunda-feira nós teremos divulgação dos resultados. Auren Energia a 13,26, também aumentei posição, queda de 1,70. Eu falarei um pouquinho. O mercado espera um lucro negativo nesse terceiro trimestre por algum fator, na minha avaliação, fator de impostos ou algo do tipo, algum evento que só teremos acesso nos resultados. Muito cuidado também com a predição, né, dos resultados, a análise preditiva dos resultados, porque pode vir bem acima do consenso, do que o mercado espera, ainda mais boas empresas, né, se tratando de boas empresas. Taesa também, queda de 1,02 percentual, e CSN Mineração, junto com Vale, foram o que sustentaram aí a alta, né? Basicamente do mercado, o que tiveram alta no mercado, né? Basicamente tudo no vermelho hoje. Agora, sobre consenso, destaque aqui para a CSN Mineração, o que o mercado espera? Dados gerais, tá? Para o terceiro trimestre de 2023. Para Semin 3, CSN Mineração, o mercado espera, na divulgação, dia 13, após o fechamento, uma receita líquida de 4,2 bi, tá? Um EBITDA de 1,7 bi e um pouco mais de 881 milhões em lucro líquido. Isso dá uma margem líquida de 20%. Nada mal, tá? Para um ano interessante para a empresa. Nesse terceiro trimestre deve ter contínuo volume histórico de vendas, tá? E o preço do minério de ferro recuperando. Nós vimos que Vale entregou bom resultado. Caixa Seguridade não é nenhuma novidade, que deve entregar aí um lucro líquido na casa de 800 a 900 milhões, pelo que nós vimos em relação aos relatórios mensais, né? E ISA-CETEP, o que o mercado está esperando? Receita líquida só no terceiro trimestre de um pouco mais de 1 bi, EBITDA de 836 milhões e lucro líquido de 404 milhões. Nós estaríamos falando de uma margem líquida de um pouco mais de 34%, um pouco abaixo da média da transição paulista, que fica ali entre 40% e 45%. Porém, esse ano nós temos essas estimativas, né? Então, mas vamos acompanhar, porque empresa boa, pessoal, normalmente entrega surpresa boa. Esse é um lema que eu tenho carregado nesse sentido. Inclusive, foi a mesma, né, que venceu o lote 1 lá, depois do consórcio Gênesis, durante o leilão da Anel de 2023, realizado em junho. Depois da data, ela sagrou-se vencedora. Por quê? Porque não fez brincadeira, né? Ao contrário do consórcio Gênesis, levou o leilão a sério e acabou sagrando-se vencedora. Inclusive, nós podemos ser aí contemplados com proventos, tá? Em relação à Taesa, o mercado espera uma receita no terceiro TRI de 615 milhões, um EBITDA de 539 e um lucro líquido de 316, tá? Para a Taesa. Aí uma margem líquida de 50%, né, praticamente, 51%, em média do que a empresa está aí costumeiramente capaz de entregar, tá? E a Auren Energia, como eu falei, o mercado ele espera uma receita líquida de um pouco mais de 1 bi e 200 milhões, EBITDA de 443 milhões e um lucro negativo. Cuidado, porque pode ser algum evento de incidência de impostos, algum pagamento de processo, alguma coisa do tipo, mas muito cuidado. É melhor ter o resultado nas mãos
para tomar alguma decisão. Se o mercado está precificando isso com quedas recentes, na minha avaliação, é um trimestre que no longo prazo, ainda mais a empresa que tem um caixa robusto de mais de 6 bilhões, não faz tanto preço assim no longo prazo. Agora, sobre CSN Mineração, para quem não entendeu muito bem, no que eu estava falando ontem e no que eu defendo entre 0,16 e 0,20 por ação de dividendos, nós podemos, pessoal, claramente ter um número maior em proventos, tá? A CSN Mineração tem uma média altíssima de dividendo payout desde o IPO, né? Praticamente ela tem distribuído tudo que lucra, né? Ou até superior ao que lucra, o que ela tem de caixa vai lá e distribui para a sua controladora CSNA Holding, a empresa mãe. Então, o que nós podemos esperar? Então, se você fizer a junção do que tivemos de lucro líquido, um pouco mais de 1 bi, para os 6 meses de 2023, ou seja, o que foi apurado, mais o que o mercado espera em consenso, né, que é um pouco mais de 890 milhões de reais, a junção disso, né, o somatório disso, estaríamos falando de um pouco mais de 1 bi 890 milhões, adotando um payout conservador de 80%, ou seja, um pouquinho abaixo, nós estaríamos falando de 1,5 bi, tá? Dividido aí por mais de 5 bi de ações, você estaria falando de 0,27 por papel, tá? Isso considerando que o lucro somado no primeiro e segundo trimestre, que dá um pouco mais de 1 bi, como nós temos aqui nesse gráfico, serão distribuídos, e também o lucro líquido só do terceiro trimestre também será distribuído. Você teria essa junção aí de um pouco mais de 0,27. Eu ainda sou conservador em esperar entre 0,15 e 0,20 por ação, porque seria só do terceiro trimestre de 2023. Porém, como é uma análise preditiva de dividendos, aqui você pode fazer, né, esse tipo de análise de cenário, né? Então, até porque, na minha avaliação, no momento eu não estou aportando em CSN Mineração. Então, nesse sentido, comprei bastante lá em 4,20, 4,15. Então, nesse momento, o que vier de proventos já vai ser um fator em yield on cost para mim superior, porque eu paguei um preço menor do que o mercado irá pagar quando ela anunciar dividendos. Provavelmente, tá? E isso provavelmente no dia 13, no pós-resultados. Então, pessoal, esse é o racional por trás aqui de um dia, né, turbulento para quem simplesmente opera o mercado e de oportunidades para quem compra participação, pequenas parcelas de participações em boas empresas lucrativas para o longuíssimo prazo. Portanto, outubro vai se encerrando, segunda-feira teremos o último pregão com resultados e falaremos aqui um pouco desses resultados, esperando pacientemente por novembro, que deve ser um mês aí de recorde na carteira de dividendos aqui, pensando em uma formação de uma carteira previdenciária. O vídeo não tem uma simples recomendação de compra ou venda de ativos, e sim uma discussão sobre os papéis mencionados, sobre o cenário mencionado e a minha opinião pessoal de um investidor que pensa no longo prazo e investe na pessoa física no ambiente da B3. No mais, inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comente a sua opinião. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana e bons aportes.